Setembro mal começou e os números, realmente os números da questão fiscal, da economia, começam realmente a pesar, né? Principalmente para o Ibovespa. Secou aquele dinheiro que chegou, surfou aquele rally. Então vamos fazer algumas considerações aqui. Saiu o IPCA zero em agosto, mas é um efeito pontual. No acumulado em 12 meses, nós temos aí 4,24% de IPCA, muito próximo do teto de 4,5%. E nós temos os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, onde essa inflação deve acelerar. Nós temos uma crise hidrológica se aproximando rapidamente, que vai afetar não só a agricultura, para o plantio da safra 24/25, o consumo de água e produção de energia elétrica. Então se aproxima uma tempestade perfeita na virada desse ano para 2025. E o PIB de 3%, vamos dizer de 3%, ele está totalmente desbalanceado, focado em serviços, vendas ainda de commodities, né? Então, assim, para a economia chegar, esse PIB chegar na ponta na sociedade, é um longo caminho, então não vai chegar. Então a percepção das pessoas que fica não é simplesmente do IPCA próximo aí a entre 4% e 4,5% em 2024. Né? Isso vai levar a inflação para 2025 para um valor maior do que em 2024, se vier realmente toda essa gama de infortúnios. E ainda não sabemos o peso da economia americana em todo esse processo após as eleições dos Estados Unidos. Todo mundo está segurando os números, das coisas ruins e tal, porque isso vale também para o Brasil. Então, a partir do fim da eleição aqui no Brasil em outubro, como já aconteceu no passado, vão soltar todas as carcaças que estão aí para boiar, né? Inclusive aqueles fiagos, aquele crédito podre, aquela coisa toda e tal, né? Então aguardem. Os últimos 3 meses, outubro, novembro, dezembro, serão de fortes emoções. Não só porque teremos um forte contingenciamento, se é que vamos chegar ali dentro da banda do déficit zero. Então aguardem. Aguardem que o pior está reservado para o último trimestre do ano, né? O Ibovespa já chegou aonde podia. Então se nós analisarmos aqui, num gráfico diário, ele já no finalzinho, nos 2 últimos pregões de agosto, como eu comento que é função sem memória, nos últimos 2 pregões de agosto, 29 e 30, já houve a reversão do movimento, né? E aí nós vamos, né? Vejam que um movimento isolado, que eu sempre comento com vocês, não é suficiente para derrubar uma tendência, né? Então eu não fico emocionado quando tem um dia exacerbado, os day traders, que emoção e tal, né? Só que depois ele toma, olha aí, ó a magnitude das coisas, tá vendo? Você tem esse pregão excepcional aqui, ó, dia 4 de setembro. Só que aí depois você tem esse aqui no dia 6 de setembro, né? Então as coisas são anuladas, por isso que eu chamo a regressão à média. Ele volta para uma média de retornos esperados. Essa linha amarela é o que eu chamo de a minha média móvel de exponencial de 13 pregões, que eu chamo de a média da fofoca, que é, mais ou menos, se vocês analisarem, é um período em termos de dias úteis que a imprensa consegue manipular a informação, aquela informação da vez, por isso que eu chamo que é a média da fofoca. E eu tenho uma outra média mais longa aqui de 31 pregões, então se você imaginar o que é 31 pregões, que são mais ou menos quando entram e saem pautas bombas lá no STF. Então eu tenho um time que também influencia, né? Vejam que eu tenho um iluministro agora essa semana que está fazendo até carteirada com relação às queimadas. Cumpra-se, tem muitas queimadas e tal, cumpra-se, eu quero saber quantos são, porque tem o fogo, porque tem isso, então...
Veja, o STF tem a função, inclusive, de bombeiro agora no Brasil. Bombeiro, né, ele vai tomar as devidas medidas e vai extinguir os milhares de focos. Pela ciência, hein? Pela ciência. Né? Parece piada, mas é verdade. É verdade. Na data que eu gravo isso, tem cidadão, né, que se sente ungido, né, dando discurso, né, nos fazendo saber que existe milhares de pontos de focos de queimadas e tal, pelo Amazonas, pelo Pantanal, e aí o STF vai baixar uma medida, proíbo a existência de queimadas no Brasil. Então você tem que falar do povo indígena que faz a coivara, né? O ministro devia se inteirar, né? Que tradicionalmente, né, os povos, né, plantam com a coivara. Né? Então aprendemos com eles, inclusive, né, ao chegar aqui no Brasil. Então, terminando aqui a minha explanação sobre o Ibovespa, esse quadrinho que eu coloquei aqui, que eu gosto sempre, assim, pô, no ano é 0,10 de alta. Então o pessoal fica comemorando, não, porque agora vamos chegar, tal. O cara tá olhando isso aqui, ó, o cara tá olhando aqui o fim de junho, só porque deu essa arrancada aqui, mas como eu sempre digo, você tem que olhar o filme, não a fotografia. Se eu trocar o gráfico para semanal, olha aí, vou tirar o quadrinho aqui, ó. Olha, esse aqui é o semanal, esse aqui é o começo de 2024, ó. Né? Tem o final de 23 para 24. Essa barra que começou a cair, exatamente, ela final de 2023, 30 lá de 2023, 29, que é o 24, isso aqui termina, a última semana de 2023 já foi para baixo, né? Aqueles últimos pregões da última semana de 23, que não segue ano calendário, né? E aí nós tivemos toda aquela queda até junho e depois o rally que já terminou. Então, quem acredita em Papai Noel, que o Papai Noel vai chegar agora em 2024, 150 mil pontos, 60 mil pontos, pode tirar o cavalo da chuva. Pode tirar o cavalo da chuva, porque agora, como nós não temos uma gordura para suportar a paulada, realmente vai sangrar na carne, que virá. A questão fiscal, contingenciamento gigantesco, então não tem mais dinheiro de governo indo para irrigar, para dar uma sustentação na economia. Grande parte do crescimento do primeiro semestre foi com o dinheiro público. Né? Uma primavera extremamente seca, prejudicando toda essa questão do fogo, e bandeira vermelha que só vai aumentar, né? Vão ainda ter que colocar de novo para a bandeira vermelha faixa 2, na canetada voltar para a faixa 1, com papinho. E o problema é a entrada de 2024 se tivermos veja o que eu vou dizer, se tivermos um verão, começo de 25, tão seco como foi esse, vocês podem ter certeza que teremos racionamento de energia no Brasil em 2025. Apesar do uso de eólicas e fotovoltaicas. Está vazando aí o grande lobby dessas empresas, né, que bancam muitos parlamentares e tal. Para o lobby, nós vamos pagar uma conta até 2045 enorme para garantir o lobby das fazendas solares. Então, não acredite nesse papo que a energia limpa, verde, não sei o que, maravilhosa e tal. Você vai pagar o pato. Você vai pagar o pato, porque essa energia é mais cara, desnecessária para um país como o Brasil, de continuar investindo em hidráulica e não em fotovoltaica, mas o lobby faz com que você banque a diferença de preços, ou seja, o governo, apesar de ter aquela energia mais cara, ele realmente cria um subsídio para que aquele pessoal que vendeu os equipamentos, está gerando, fique equivalente à energia gerada por termoelétrica e por hidráulica. Então vamos pagar a conta dos lobbies alemães, suíços, que fabricam esses equipamentos e tal, né? Chineses que fabricam as placas fotovoltaicas, né? Porque os tontos aqui no Brasil, sem necessidade, tem hoje 20% de energia intermitente vagalume. Então, né, é o que nós temos. Então, sempre que vem um cara falar uma coisa tão fofa, tão bacana para você, desconfie.
se pergunte, quanto que esse cara está ganhando de lobby internacional para defender essa ideia? Né? Se agora nós estamos vendo, não sou eu que estou falando, o operador nacional do sistema já está com um olho desse tamanho, pediu para ligar todas as térmicas, e vejam só para terminar. Cada planta eólica e fotovoltaica que o projeto entrar lá no Ministério das Minas e Energia para poder iniciar, eles vão pedir que do lado, bem do ladinho ali, se monte uma planta termoelétrica. Porque essa energia vagalume instabiliza todo o sistema interligado nacional. Então, estou dizendo isso para não se surpreendam. Se o verão for tão seco como for desse ano, teremos racionamento de energia. Porque os reservatórios, principalmente do norte, as magníficas hidrelétricas de fio de água já estão trabalhando numa potência menor do que seria para a média desse período de estiagem. E elas não vão conseguir compensar, porque se elas estão produzindo menos energia, da onde está vindo energia para compensar essa falta no norte e nordeste do Brasil? Vem das hidrelétricas do sul e do sudeste. Então nós estamos consumindo essa água porque as hidrelétricas do norte não estão conseguindo gerar a energia que se esperava delas nesse período. Então vamos ter que ligar todas as termoelétricas, só que aí vem o problema do seguinte, se o verão for fraco em termos de chuva, as nossas hidrelétricas do sul e do sudeste não atingirão o nível do reservatório para conseguir passar pelo próximo período de estiagem do ano de 2025. Simples assim. A água represada é um pulmão para você aguentar passar aquele período de seca. Né? E não tem energia, a energia fotovoltaica, você tem uma curva que vai muito bem, vamos dizer, entre 10, 11 horas da manhã até 15 horas. Antes disso e depois disso, há um declínio muito grande da capacidade gerada. Você instalou tudo aquilo, você tem tantos gigawatts de pico, de elétrico de pico, ao meio-dia. É assim que está explico lá na placa. E ainda tem toda a questão do coeficiente, em função da latitude, das perdas e tal, do aquecimento da placa, essa coisa toda. Então não funciona. Quando você mais precisa de energia no fim da tarde, você não tem. Aí você fala assim, mas e os ventos? Os ventos podem chegar de madrugada. Mas de madrugada eu não preciso dessa energia. Entendem qual é o tamanho do problema? E o vento também tem uma sazonalidade. Tem épocas do ano que ventam mais, como por exemplo agosto, em certas regiões aqui do sudeste, no nordeste também. Então, você não pode contar exatamente com os ventos quando você mais precisa. Ou será que vai ventar continuamente no período de estiagem de abril a novembro do ano que vem? Não, está ventando continuamente, exatamente nos horários de pico, que maravilha. Não vai acontecer isso, não é assim que acontece. Né? Mas as empresas alemãs, suíças e outras por aí, já venderam os equipamentos e dane-se. É igual o Belo Monte, né? A empresa que vendeu as turbinas de fio de água, teve na última grande seca agora, ali que foi 2020 para 2021, aquela coisa toda, funcionava com uma turbina. Tinha, sei lá, 30 turbinas, funcionava com uma, a meia carga. Então, mas o fabricante não quer saber, ele vendeu, o problema é seu. Não tem água, o problema é seu. Tá bom? Então, ficou mais longo hoje, mas é bem denso. Acompanhe esse desenrolar aqui de setembro e vão somando os dados aí, vão somando os dados. Eu quero ver onde está o dinheiro, para a Bolsa, né? Com o juro que deve subir em breve. Então, sinto muito. Quem aproveitou o rally, aproveitou, né? E quem não aproveitou, agora compra put, né? Compra put de Bova 11, tá bom? Um abraço.